Boa tarde a todos. Café com Cavanha e ECOA PUC Rio trazem o tema descomissionamento, a resolução de 28 de abril de 2020, recentíssima, né? Com Alexandre Calmon, que é sócio na Tawil Schecker, que é associada a Mayer Brown, LLP, e Mauro Destre, que é o diretor da Destre Consultoria, na área de engenharia de descomissionamento e gerenciamento de ativos de produção. Boa tarde aos dois, Calmon e Destre. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde, Alexandre. Como vai? Muito obrigado por aceitarem gravar o café aí. A gente está ao vivo também pelo Facebook, né? Podem entrar, aqueles que estiverem vendo, pelo cavanha.café, tem uma aba live, lá tem um link e pode, então, entrar direto. A revista Brasil Energia, Petróleo Hoje, por intermédio de uma jornalista chamada Ana Luísa Eggs, ela ontem publicou um artigo chamado Regras de Descomissionamento sob Críticas. E aí ela trabalha bem a parte do que várias pessoas comentaram, e depois ela coloca a resposta da ANP, né? Como é que a ANP viu essas críticas, né? Tem vários pontos controversos, várias questões que ela colocou. Eu não vou ler, nem falar, nem citar os pontos. Eu vou fazer ao contrário. Eu iria pedir que nós três, então, conseguíssemos elencar do ponto mais importante até o terceiro deles, mais importante, e cada um, a gente, então, Mauro podia começar a detalhar o ponto, depois o Calmon faria comentários, né, sobre cada ponto. Então, o primeiro ponto, você dá o nome para o ponto, discutir, depois o Calmon falaria. Pode ser? Pode ser. Bom, vou começar por aquele que com certeza é o mais polêmico, né? É o que trata da alienação e da reversão de bens. Ao fim da concessão, do código de concessão, né, se cumprido todo aquele rito que agora acontece, se chegarmos lá, já na hora do descomissionamento, não houver tido sucesso desse investimento, ou seja, a venda daquela cessão, a cessão para uma outra operadora, a ANP pode usar do direito de solicitar a reversão dos bens para ela. Isso foi um ponto muito polêmico, muito discutido. Eu participei do grupo que analisou essa resolução também lá dentro do BP, e na própria apresentação do BP, pode ser feita até uma técnica, onde nós aconselhávamos a solicitar que esse ponto fosse ponto de uma resolução específica para ele, devido à própria insegurança jurídica, e aí o Calmon vai poder até falar mais do que eu, e por outros pontos até técnicos, né? Um exemplo claro, uma reversão de bens se houver a reversão de bens e o bem for para a ANP, ela terá ela de tratar da alienação, ou terá ela de tratar do descomissionamento. Enquanto isso, essa unidade, imagine você se fosse uma unidade do tamanho de uma enxova, por exemplo, né? Essa unidade vai estar em alto mar e, por medida de segurança, ela vai precisar continuar sendo manutenida, com contratos de homem de área, com contratos de pessoal técnico, eletricista, mecânico, etc., com pessoal, contrato de guindaste, etc. Eu pergunto, quem é que tem o know-how para fazer isso? A ANP criaria uma equipe técnica para fazer isso ou imputaria aquela operadora que já decidiu por descomissionar, que não conseguiu vender e que reverteu continuar cuidando dessa manutenção? Enfim, tem alguns pontos que não ficaram muito claros durante a discussão, e daí nós temos recomendado, inclusive na própria consulta pública, citamos isso, né, de que fosse objeto de uma resolução específica para esse bem, mas a gente entende que ela vai encontrar meios jurídicos e até técnicos, né, para vencer esses pontos. E eu vamos até ouvir aí a opinião do Calmon, do advogado, sobre isso. Não, sim, perfeitamente, Mauro. A gente sabe, e acho que é importante pontuar, para quem está nos ouvindo, que a reversão é o último
recurso possível. Tá? O objetivo, em última análise, é que você consiga estender a vida de uma concessão até que seja economicamente possível extrair dela o máximo de valor, logicamente, para o governo e para o particular que opera. Então, antes da gente chegar na questão da reversão, a gente tem uma série de medidas que têm sido tomadas pela ANP, no sentido de tentar viabilizar a máxima extensão possível da vida útil de um campo, tá? Seja através, enfim, de revisões das condições de planos de desenvolvimento, de maneira a tentar estender a vida, seja no sentido de tentar atrair interessados, porque muitas vezes um campo que produz um determinado número de barris pode não ser talvez mais interessante para uma Petrobras, por exemplo, mas pode ser interessante para um terceiro que tem uma outra forma, um outro overhead, um outro tipo de estrutura de custo para operar esse campo. Mas, em última análise, o que a questão da reversão ela trata? Tá? Então, não é possível, tá, se estender mais a vida útil de um campo, nós efetivamente temos que descomissioná-lo. Então, nós tem que desmontar ali, o concessionário não tem mais interesse em manter. Então, é uma regra típica de concessão que determinados ativos, que são ativos essenciais para que se possa explorar um determinado tipo de atividade, tá? Que ao final da vida útil de uma concessão, ao final do término do prazo da concessão, que esse ativo reverta para o governo, tá, ao longo, junto com os direitos atinentes à concessão, esses ativos voltariam para o governo. A lei do petróleo, ela traz, no parágrafo 1º do artigo 58, uma disposição no sentido de que, ao final da concessão, os bens reverterão para a União, tá, e ali existe basicamente uma previsão de não haver custo, tá, para a União na reversão. E a polêmica, na realidade, ela está mais digamos, na lei do petróleo do que propriamente na resolução, porque existem entendimentos de que este artigo específico da lei do petróleo não seria um artigo constitucional, uma vez que ele trata... A reversão é uma forma de desapropriação, tá? E uma desapropriação desapropriações são, por natureza, algo sujeito à compensação, tá? Do particular que tem aquele bem desapropriado. Tá? A lei do petróleo trata de forma diversa, e o que a ANP fez na resolução foi, no capítulo específico da reversão, repetir a dinâmica da lei do petróleo. Tá? Daí um comentário muito relevante que o Mauro fez, no sentido de se ter tentado, ao longo do processo, fazer com que a agência tratasse da questão da reversão num normativo separado, e não especificamente dentro do normativo de descomissionamento. Mas, enfim, ao final, houve essa opção pelo tratamento dentro do normativo do descomissionamento. E aí se repetiu o tratamento dado pela lei, no sentido da reversão, e se cria, porque a lei também não diz quais bens são bens reversíveis. Tá? Claro. Calmon e Destre, quer dizer, a lei é 9478 que você está falando, ela, antes disso não havia muita visibilidade do descomissionamento, quer dizer, a Petrobras era única e essa visibilidade era complexa, mesmo no Mar do Norte, tudo eram coisas assim muito incipientes. 30 anos depois, 20, né, sei lá, você já tem uma realidade bastante dura, porque você tem uma quantidade enorme de ativos que já não são mais UT, né, utilizáveis, vamos chamar assim. Bom, agora, é um custo enorme também para os operadores, né? Quer dizer, eles vão ter que enfrentar uma dificuldade, um custo altíssimo para desmobilizar algo que é bem complexo, ainda mais em fases críticas como a gente anda com o preço de óleo e tudo. Mas não é essa a questão mais legal. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, quer dizer, você
a operadora fez tudo o que podia para produzir o máximo, não conseguiu, cedeu para alguém que tinha custos menores, que também exauriu esse ativo, e aí chegou ao final, você tem um conjunto de postos, é isso, Mauro? Subsea, topside, tanto fixo como não fixo, né, que você vai ter que desativar. E qual é a relação de custo e benefício de uma operadora ou de um dono de ativo com esses equipamentos? Ele vai gastar muito mais do que vai receber, obviamente, não é isso? O que se espera, o que provavelmente vai acontecer é que no final dessa vida útil, e você citou já até outro ponto polêmico, que vai ser a transição. É um ponto que eu vou até depois cutucar também o Calmon nesse ponto, que é como é que fica, pela resolução, entende-se que passeia o ativo, né? Uma vendeu o ativo, essa que está assumindo no seu contrato, eu vou voltar à sua pergunta, tá? Mas já para poder elaborar. No seu contrato, ela assumirá o descomissionamento daquele campo de forma integral. O que eu vou depois até discutir com o Calmon não se falaria mais em responsabilidade solidária. Mas é isso mesmo? Isso realmente vai acontecer? E quando houver, você falou em custos altíssimos, se você pensar hoje em métricas internacionais, nós falamos entre 5% a 8% do valor do descomissionamento para monitoramento pós-DECOM. 8% nós estamos falando do valor do descomissionamento. Nós estamos falando do valor de descomissionamento em médias entre 2 a 3 bi. 8% disso vai ficar sendo para monitoramento. E monitoramento por quanto tempo? É um outro ponto também que não está, né? Se a gente aqui evidencia, tá bom, tirou-se tudo ou ficou alguma coisa. Digamos que tenha ficado parte das linhas, alguma coisa in situ. Manifold, linha e outra coisa. Quanto tempo vai ser esse monitoramento? Ad eterno? Haverá ainda algum resíduo de hidrocarboneto nessas linhas? Por mais que nós limpemos, mas 15 ppm vai ficar, pela legislação. E como é que vai ser a deterioração dessas linhas? Porque também não há estudo disso, né? Ou de alguma estrutura tipo manifold, alguma coisa que fica ali embaixo. Como é que vai ser esse monitoramento? Aí digamos que a pequena, lembra da pequena? Nós chamamos de independente, veio, comprou o campo, operou, saiu, fez o monitoramento. Mas digamos que ela saia, vai embora e até feche. A quem caberá esses 8% do monitoramento? Será que a garantia pós-comissionamentos, a antiga garantia financeira, vai cobrir isso tudo? Mas, então, a solidária deixa de existir? Mas voltando ao ponto, então, que você estava colocando. Nós temos poços, nós temos todo um sistema produtivo, nós temos poços, entende-se que praticamente todos os poços, ao longo dos anos, é uma tendência, vão sendo abandonados e fique ali alguma coisa para ser abandonado na hora em que realmente eu fechar a produção. Nós temos todo o sistema submarino, né? Linhas, dutos, manifolds, plane, plat, caixa de junção, as âncoras, o sistema de ancoragem, se for uma móvel, se for uma fixa, nós temos o template, nós temos as pernas, tudo isso para ser tirado. O custo realmente é altíssimo. Esses custos nós nunca vamos falar estou falando das estruturas como nós conhecemos em termos de bacia de campos, tá? Nós fomos para o Nordeste, temos menores, os custos serão menores. Mas se a gente falar em torno de bacia de campos, nós nunca vamos falar em menos de 1 bi, 1 bi e meio. Então, nós estamos falando realmente em que em algum momento esses custos terão de acontecer. Com a nova resolução que virá de garantia para descondicionamento, entende-se que parte dele, ou pelo menos o todo, a depender do tempo que a operadora terá, estará de alguma forma garantido, ou seja, em letra de câmbio, ou seja, no escrow account, enfim, seja o que for, isso virá aí na própria resolução. Mas vai ter de acontecer. E esse vai ter de acontecer, ele começa 5 anos antes. Agora eu vou entrar numa parte da pergunta que você não fez, mas agora eu vou cutucá-lo. Ele começa 5 anos antes. Então, imagina o seguinte, hoje, o PDI conceitual que eu tenho que apresentar será 5 anos antes. Esse PDI conceitual,
ele servirá de base para a garantia financeira, mas também tem que servir de base para o meu provisionamento no meu balanço desse valor que eu vou gastar. Esse provisionamento no meu balanço, as provisões, a depender, elas abatem na distribuição de dividendos ou até de PLR para os seus empregados. Ela abate. Então, se eu faço um conceitual tímido, subestimei, lá na frente eu vou ter que tirar dinheiro do caixa que eu não provisionei muito para fazer aquele descomissionamento. Se eu faço um conceitual muito próximo, superestimado, chega lá na frente, pode ser que na hora da decisão eu consiga convencer por questões técnicas de que tudo pode ficar lá embaixo, por exemplo. Percebeu? Voltando para a questão da reversão, né? A reversão, a ANP, ela pode contratar alguém para fazer isso também, não pode? Quer dizer, ela pode usar outros recursos, né? Ela não precisa necessariamente ela operar essa reversão, não, essa nova titularidade. Não, mas para ela contratar alguém, ela tem que ter uma estrutura também para fazer isso. Ela vai ter que ter técnicos, ou uma superintendência, ou uma gerência, seja o que for, gente que vai ter que tratar de contratos, licitações e após a operação. Tá, mas qual seria a alternativa se não houvesse a reversão? A alternativa a não quer falar. Ok, então deixamos eu calmar. Deixa eu só fazer uma pontuação que eu acho importante para quem está nos ouvindo entender exatamente os aspectos do problema e como é que a gente evoluiu muito, tá? Onde nós estamos hoje. Tá? A questão do descomissionamento, ela sempre existiu. Tá? Existe, para todo campo em produção, existe algo chamado plano de desenvolvimento. Tá? Esse plano de desenvolvimento é um plano que o concessionário apresenta à agência, tá? E a agência tem que aprovar, onde ele diz e descreve à agência tudo que será feito em termos de atividades para aquele campo. Tá? Tem uma série de regramentos que você precisa seguir para que precisam constar no plano de desenvolvimento para que a agência aprove. Um dos itens que precisa constar do plano de desenvolvimento é uma estimativa de descomissionamento. Tá? Então, esses custos de descomissionamento, eles não são não sabidos, muito antes pelo contrário. Ele já, no primeiro plano de desenvolvimento que você apresenta à agência, quando você começa a produzir, tá, você ali já tem uma estimativa dos custos de abandono. Logicamente que se você começou a produzir uma concessão de 22 anos, isso ainda tá, o descomissionamento ainda está muito longe, mas você tem que apresentar ali. Algumas das vezes você adquire, por exemplo, um ativo que tem uma produção de mais 5 anos ou mais 6 anos, e você vai fazer, quando você adquire, você vai fazer uma revisão do plano de desenvolvimento, é normal, entendeu? E ali você também vai, eventualmente, talvez, ou aceitar as premissas de descomissionamento que já vinham antes, ou estabelecer as suas. Então, esses custos, eles já estão lá. O que a regulação nos ajuda? Tá? E eu entendo que, sobre esse aspecto, ela é positiva. Tá? O que nós tínhamos no passado eram estimativas feitas com base em melhores práticas, estimativas feitas com base em parâmetros que não eram exatamente parâmetros completamente claros. Entendeu? A resolução nos ajuda, entendeu? Porque ela traz uma série de parâmetros que antes não existiam. E por que, na realidade, esses parâmetros não existiam? E o Mauro também mencionou muito bem, a gente agora aqui está falando do regulamento técnico do descomissionamento. Tem uma outra portaria em discussão, que é a portaria das garantias. E o que é a portaria das garantias? Este valor que no seu plano de desenvolvimento está estimado, o valor do descomissionamento que está estimado, ele vai ter que ser garantido para a agência, de maneira a que a agência tenha o conforto de que os recursos necessários para fazer aquele descomissionamento estão disponíveis. Hoje, não existem parâmetros claros com relação... Existe, obviamente, o contrato de concessão, ele prevê quais são os tipos de garantia e tudo, mas não existe um detalhamento mais profundo. Esse detalhamento virá nesta nova regulação. Então, é importante, Cavanha, deixar claro que a agência tem trabalhado no sentido de dar clareza a isso. É óbvio que nós podemos discordar
de aspectos vários, entendeu? Do tratamento. Mas a existência em si de um regramento, ela sempre foi muito importante. O Mauro é, de primeira hora, um dos defensores da necessidade de haver um regulamento. Claro, logicamente nós temos críticas ao que temos, fizemos várias ao longo do processo de consulta pública, algumas ficaram, outras não, e é disso que a gente está discutindo. Mas é importante, acho que, colocar esse conceito. A reversão, tá? Aonde entra a reversão aqui? A reversão cheguei ao final, tá? Cheguei ao final do término da minha concessão. Não posso transferir ela para terceiro, porque não há mais interesse. Entendeu? Eu esgotei as possibilidades daquele campo, pelo menos para mim. Tá? Pelo menos para mim, eu esgotei as possibilidades daquele campo. Então, eu tenho que devolver aquela concessão para a ANP. Tá? Só que eu não posso devolver aquela concessão para a ANP sem determinados bens que são necessários. Enfim, poço, topside, alguma coisa de subsídio. Entendeu? Então, a reversão se opera com base nesses ativos. E a discussão que existe esses ativos que foram custeados por mim, operador, tá? Eu estou devolvendo esses ativos porque eu tive que descomissionar seguindo o regramento. Eu tenho direito à indenização ou não com relação a esses ativos? E essa aqui, no fundo, é a grande discussão. O entendimento com base na lei do petróleo é que não. Você não tem você não tem direito à indenização por conta desses ativos. E aqui eu discordo por entender que você não pode ter uma desapropriação, tá? Por parte do governo sem a devida compensação do operador. Então, esse é o X da questão da reversão. Não sei se o Mauro concorda comigo. Sim, plenamente, é isso mesmo. Essa discussão acerca como você falou, se eu cheguei no final da vida útil, para mim, para os meus custos, para a minha estrutura de custos, aquele ativo não é mais lucrativo, e eu cheguei ao ponto em que tem que ser revertido, não há como se reverter, Cavanha e todos, um ativo sem o mínimo de possibilidade de que ele seja vendido de novo, se for o caso, se é o que a ANP vai tentar. E sem esse mínimo de possibilidade, ele tem que ter uma estrutura de processo produtivo. Tem que ter pelo menos 1, 2, 3, alguns poços que ainda possa produzir aquele reservatório, mesmo que naquelas condições não tão boas como foi no passado. Eu preciso ter uma estrutura de elevação e de escoamento, subsídio, e preciso ter a plataforma. Se eu for descomissionar, se chegasse para me descomissionar, eu ainda teria algum tipo de receita à medida em que eu fizesse uma licitação para interessados outros que vai descomissionar aquilo, ou mesmo um leilão, no caso das móveis. No caso das fixas será uma licitação para tirar, no caso das móveis será um leilão para que alguém compre aquilo de mim, eu tenho um mínimo, pelo menos, de renda com aquilo. Se eu reverto, não tenho mais nada. E aí onde o Calmon está plenamente correto. Eu tenho um ativo, o ativo foi meu, o entendimento de que aquele ativo serviu, aí o entendimento é que aquele ativo serviu para que eu produzisse e tivesse um lucro ao longo do tempo, e que agora aquele ativo se reverte para a União, terra, trabalho e capital, se reverte para a União, para que a União faça uso dele. Mas que eu usei, enquanto ele estava comigo, eu usei e tive lucro, tive renda com aquilo. A partir do momento que para mim não interessa, mas para a União não interessa. É onde entra perfeitamente o Calmon e que vai ser a grande discussão jurídica lá na frente. Agora, ratificando o que o Calmon disse, é óbvio, esse regulamento ele trouxe ganhos assim, realmente, que a gente, tanto que o 27 de 2006, que é porque ele substitui, ele era tão tímido que não falava sobre muitas dessas coisas que a gente está falando agora. Então, realmente, além de ser um regulamento escrito pela Tríplice Coroa, hoje nós temos a ANP, IBAMA e Marinha, os três no mesmo regulamento, os três usando o mesmo documento, o mesmo PDI. Antes a gente tinha que emitir 2, 3 documentos para cada um deles. Então, os ganhos, realmente, o EJD, uma parte que tem lá, a justificativa é muito complexa, mas, ao mesmo tempo, é o que o Calmon disse, apesar de ser complexa, vai dar segurança. Acho que dos dois lados, para a operadora e para a ANP, que foi pela
possível. E para a sociedade, né? Claro. Agora, então fechamos a questão da reversão. Se a gente fosse colocar a palavra-chave, a indenização e a ANP ser a titular caso haja uma falha. São esses 2 pontos centrais. É isso? Centrais. Para mim é isso. Tá. Calmon? Eu concordo. Eu só não sei se eu peguei o segundo ponto da questão a questão da titularidade passar para a ANP caso o operador falhe. Sim, e esse é um ponto que o Mauro tocou, que eu acho que é importante, porque existem, no Brasil, durante muito tempo, tá, como a gente se acostumou ao longo dos anos a ter um único operador, tá, esse único operador é a Petrobras, é como se você tivesse um único tipo de interessado em ativos, e a verdade é que no mundo hoje, logicamente eu estou falando do mundo pré-Covid, um mundo pré-choque do petróleo, Isso, pré-Brent. Você tem operadores para todos os tipos de operação, para todos os tipos de ambiente, para todos os tipos de risco. Então, podem ser que existem ativos que hoje não interessam a uma major, mas podem interessar a uma empresa menor, a uma empresa média. Então, eventualmente, você devolve esse ativo à ANP e a ANP vai ter total condição de pegar e repassar esse ativo a uma outra empresa que vai ter interesse nesse ativo. E daí a tamanha importância da questão da reversão, porque, como o Mauro falou, você precisa ter esse terceiro, para que ele tenha interesse nesse ativo, é importante que ele venha com aquilo que é preciso para você continuar operando, que diminui os custos dele, entendeu? Então, mas é exatamente o que você falou, sim. Vamos para o segundo? Mauro, você puxa o segundo tema? Pode ser. Eu acho que o segundo tema, que é um tema importante, é com relação aos prazos. Tá? Não tem jeito de eu não falar, né? Mas lá no artigo 2, no inciso 1, diz o seguinte: nós vamos ter o PDI, que é o documento, tá? Que tem que ser entregue. Ele tem um PDI conceitual, ele tem um prazo de análise pela agência para se tornar se transformar no executivo, e o executivo também tem um prazo, de novo, para a operadora transformá-lo, elaborá-lo e devolver para a agência, que vai analisar. Entenda, se eu estou devolvendo a concessão, tudo isso começa hoje, pelo novo regulamento, 5 anos antes. O conceitual, quando eu entregar, a agência ela vai ter 18 meses para decidir se aquele conceitual está bom ou não. E ela pode devolver para a operadora e dizer, não está aqui, que normalmente acontece, começam as idas e vindas, né? Para a operadora transformar aquele conceitual do jeito que a ANP entende que tem que ser. A partir daí, a ANP tem 6 meses. Aí começa o primeiro ponto. A gente entende que 6 meses é muito pouco tempo até para a agência avaliar um projeto desse porte. Então, a primeira discussão que a gente teve, que é o seguinte: a agência, com 6 meses, ela vai começar a pedir adiamento de 3, de mais 6, e esses prazos podem começar a escorregar de uma tal forma em que a gente chegue perto do descomissionamento e a gente ainda não preencheu o executivo. E o executivo, a ANP vai ter mais 18 meses para decidir. Então, olha só, ela tem um conceitual, ela decide em se aprova ou não, decidindo se aprova ou não, devolve para a operadora preenche o executivo, devolve para ela, tem mais 6 meses. Esses prazos é que a gente entende em que a ANP teria de ter mais tempo para analisar, dentro dos 5 anos, porque ela tem 5 anos, mas ela teria de ter mais tempo para analisar, mas essa análise numa discussão. Essa discussão deveria ser conjunta com a operadora, interagindo o tempo inteiro. E o que a gente vê é que, na prática, o que acontece ela recebe, ela analisa, ela tem prazo, não está bom, ela devolve, e se ela devolver no final daquele prazo regulamentar dela de 6 meses, né, a operadora pega,
tem o prazo dela regulamentar. Esses prazos, esse encaixe entre os é que a gente precisava ter uma concatenação melhor para isso, entendeu? Calmon, quer comentar isso? Quero. Assim, o ponto do Mauro ele é muito bom e eu acho que talvez aqui é importante talvez voltar um ponto só para a gente entender o contexto. A verdade é o seguinte, é que tudo isso é relativamente recente, tá? Para todos nós. Tá? Por exemplo, um exemplo clássico o contrato de concessão, ele sempre previu a necessidade de você ter uma garantia com relação aos custos de abandono. Tá? Essa garantia, durante muitos anos, ela não foi uma garantia exigida pela ANP e nem tampouco uma garantia apresentada. Por quê? Porque os campos em operação no Brasil estavam longe de chegar perto de uma fase de descomissionamento interno. Em determinado momento, surgiu uma situação específica lá atrás, que foi o problema financeiro que a OGX passou, entendeu? E naquele momento se teve um temor real de que a empresa fosse a bancarrota, e se pensou, bom, e agora como é que a gente faz? Se essa empresa quebrar, como é que nós lidamos com o problema? Ah, mas tem a garantia. Não tinha garantia, porque a garantia, na verdade, não era um problema com o qual se tinha que lidar. A agência, a ANP, ela é uma agência extremamente eficiente, mas ela é uma agência que tem recursos limitados. Então, para lidar com um universo muito grande e cada vez mais relevante de questões. Então, naquele momento foi que a questão descomissionamento começou a, vamos chamar assim, a surgir como uma agenda de prioridade dentro da ANP, e que com o tempo ela passou a ser cada vez mais relevante. Então agora a gente está discutindo, por exemplo, esse ponto que o Mauro, voltando aqui à realidade, feita a digressão, voltando aqui à realidade, como o Mauro acabou de colocar, nós temos uma ideia, foi colocada pela agência uma ideia de cronograma. Tá? E o que eu imagino que vai se fazer é que, à medida em que isso comece efetivamente a acontecer, porque a verdade é que o descomissionamento e o PDI, ele é a exceção. Tá? O que a agência quer que seja a regra é que quanto mais perto nós cheguemos, então, da fase de descomissionar, que nós consigamos a aplicação de novas tecnologias para estender a vida útil do campo, enfim, formas de aumento de fator de recuperação, tecnologias de terceiros que queiram entrar, entendeu? E fazer um novo plano de desenvolvimento, estendendo a vida útil do campo e trazendo o momento do descomissionamento para mais para frente. Então, assim, o descomissionamento ele passa a ser, vamos chamar assim, a questão da extensão. Quando você não mais consegue, e aí, então, em razão disso, eu acho que se estabeleceu o melhor que se podia em termos de uma previsão de prazo, mas como o Mauro disse, por toda essa lógica, e a experiência do Mauro aqui é fundamental, porque ele já viveu isso muito de perto, o que eu acho que vai acontecer é que quando nós começarmos a prever isso na prática, a gente vai perceber que os prazos, do jeito que eles estão colocados hoje, eles talvez não funcionem. E aí a gente vai ter uma revisão da questão dos prazos. Então, assim, na prática, eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, me diga uma coisa, vocês não fizeram isso a quatro mãos? Não tinha EBP, ANP, os outros órgãos, não foi feito isso em conjunto? Eu lembro até que o Mauro, trabalhando no IBP, montou propostas e isso tudo não valeu nada? Como é que foi? Não é que não valeu nada. Houve muito avanço durante essas nossas discussões, muito entendimento. Mas é claro que, no final das contas, o que vale é a decisão da ANP. Houve muito avanço, houve. O que a gente sempre tentou colocar para eles, e aí fomos voto vencido nesse prazo, que é o seguinte, entenda o seguinte, o parágrafo, o artigo 11, inciso 1, então até 5 anos antes eu tenho que apresentar o conceitual, aí eu já falei dos efeitos até contábeis, tributários, que são jurídicos, desse conceitual 5 anos antes, porque o conceitual não adianta, ele vai entrar no balanço da companhia e tudo mais, vai servir de provisão, tudo bem, 5 anos antes. Aí a ANP, a gente vai lá para o artigo 24. O que ela diz no artigo 24? Ela tem 18 meses. 18 meses para analisar
e se esse conceitual está bom ou não, pode ir e voltar. Bom, digamos que ela defina no final de 18 meses. O executivo, para a operadora, ele só tem 6 meses para preparar esse executivo. E o executivo, lembra-se, eu tenho 5 anos para fazer. Entrei com 18 meses, né? Eu tenho 6 meses. Então, eu estou com 24 meses. Estou no 12º ano. Estou no 2º ano, desculpa, faltando 3 anos para eu efetivamente descomissionar. Eu tenho que preparar em 6 meses, ou seja, até o 2º ano, faltando 3 para descomissionar, o executivo, sabendo que numa estrutura de preços logísticos, eu tenho que passar normalmente, digamos aqui, eu tenho que passar um ROV, ver como é que está a estrutura de fundo, como é que se comportaram os corais nesse tempo todo, imaginar como é que eles vão estar daqui a 3 anos, eu preparo isso em 6 meses. E depois que eu preparei isso em 6 meses, eu devolvo o executivo para a ANP, ela terá mais 18 meses. Esses 18 meses, a depender do que ela solicitar, pode se estender. Nós estamos quase chegando no final dos 5 anos. E pode ser que no final dos 5 anos eu não tenha ainda um PDI resolvido e já chegou na hora da alienação ou então, você está dizendo que tem 18 mais 6 mais 18, para depois fazer a execução propriamente dita. Só que o total hoje é de 5, então vai sobrar pouco para a execução. Isso, só tem 2 chances, ou reduzir esses tempos do 18, 6 e 18, ou aumentar os 5. Ou aumentar os 5. Ou com a nossa experiência, com o nosso aprendizado, eu estou falando do primeiro, do segundo, o Calmon falou com muita propriedade. O Brasil não é para principiante, mas o descomissionamento, disse Tom Jobim, né? Mas o descomissionamento ainda é uma coisa que nós vamos aprender fazendo. Vamos aprender fazendo. Então, pode ser que esses prazos, à medida do tempo que isso passe, isso melhore bastante. Mas hoje, os primeiros vão pagar o preço do ineditismo. O Calmon quer comentar isso, né? Depois eu vou fazer outra questão. É muito rápido, Cavanha. Não, só à vontade. Nessa linha final do Mauro. Eu acho que o que você tem ali é uma colocação de prazo, que, bom, na verdade não é 18 meses, né? O famoso é até 18 meses, né? Mas a questão é como o Mauro falou, é quase como, eu acho, uma tentativa de se resguardar, tá? Em razão da complexidade que vai ser e do ineditismo que serão os primeiros, tá? que vão ser apresentados. Como o Mauro falou, à medida em que a coisa se torne mais automática, você talvez tenha uma maior eficiência e, eventualmente, até uma questão de revisão, de revisão dos prazos. Mas eu acho que é exatamente isso que a gente está falando. O processo, é bem importante pontuar, o Mauro já fez, mas eu vou só novamente, entendeu? Que todo o processo, a agência, de alguns anos para cá, ela se tornou muito aberta, tá? Ao recebimento e a discussão de sugestões da indústria. É lógico que a agência tem a visão deles, entendeu? E o fato da indústria entender diferente, entendeu? Não faz necessariamente que eles mudem de ideia. Mas, assim, então é um debate que acontece e que acaba se chegando a um determinado ponto. Mas eu acho que de novo, você já deve ter dado para perceber que eu sou alguém que tenta sempre olhar pelo lado do copo meio cheio, né? Positivo, Que eu tenho 20 anos de petróleo, então eu já vivi muitas coisas, especialmente relacionamento com a agência no passado, onde era mais complexo mais complexo. do que tem sido. Então, Calmon e Destre, aqui eu vou da revista Brasil Energia, tem um texto aqui que eu gostaria de ler para vocês. É uma resolução quase que kafkiana. Ela consegue criar uma burocracia enorme em torno do processo de descomissionamento. Eu não sei se a ANP teve como objetivo fazer com que os operadores desistam de descomissionar, já que é algo que vai aumentar devido aos preços baixos do petróleo, né? Determinado fulano falou isso, não tem autorização para falar. O Mauro caiu, vai entrar de novo, mas nós continuamos. A questão é a seguinte, Calmon, enquanto o Mauro não volta, existe um clima sempre muito emocional nessas relações, né? Do eu fiz, do eu entreguei, quer dizer, não é muito o resultado final, mas é de quem conduziu, se a minha proposta venceu. Tem isso mesmo ou eu estou errado? Eu não acho que seja isso. Como nós estamos envolvidos nesse debate do descomissionamento já tem bastante tempo.
Tá? E como o Mauro falou, foi possível construir consensos, foi possível, acima de tudo, você tem muita experiência com o Brasil, de maneira geral. Então, você conseguir trazer IBAMA, Marinha e a ANP para a mesa e ainda ter a participação da indústria participando, é algo realmente, um processo hercúleo, tá? Capitaneado pela ANP, que tem quadros dentro da SMS extremamente qualificados, tá? Então, eu acho que você conseguiu chegar a um consenso. A reportagem da Brasil Energia, e essa fala é de um amigo querido, tá? Que expressou essa opinião, inclusive meu professor, há muitos anos atrás, mas eu tendo a discordar dela, no sentido de que, eu a entendo por um lado, no sentido de que você tem, logicamente hoje, um conjunto de regras. Mauro, nós estamos aqui, ainda estou repercutindo a fala na questão da Brasil Energia, tá? Mas explicando que a resolução é uma evolução em razão do consenso que pode ser atingido. Mas especificamente com relação a ela, tudo é preciso um tempo, eu acredito, para assentar. Tá? Ela certamente não é uma resolução simples. Ela não é uma resolução, e todos nós sabíamos disso, quem está participando do processo, inclusive do processo de consulta pública e tudo. Até porque ela é uma resolução extremamente técnica, em vários aspectos dela, e, portanto, é densa mesmo. Mas eu não acho que poderia ser diferente. Eu prefiro lidar com a resolução como ela existe hoje, do que, como o Mauro disse, com uma resolução antiga que pouco dizia, tá? E que não dava a certeza que hoje em dia nós temos com a atual resolução. E contando que a gente sempre teve, ao longo do tempo, uma postura aberta da agência para sentar e discutir e interagir, mesmo esses pontos que hoje são pontos nebulosos, tendo em vista que existe uma relação muito institucional e muito bem construída entre o IBP e a ANP, eu tenho certeza que a gente vai conseguir evoluir nos pontos que ainda precisam de um pouco mais de trabalho, um pouco mais de clareza. O Mauro certamente pode falar um pouco mais. Eu queria algumas comissões do IBP. Eu queria aproveitar o seguinte, estamos com 42 minutos, então mais uns 10 minutos acho que é bem razoável. Eu queria pedir, Mauro, para você, se ainda tiver alguma coisa que ficou pendente que a gente não falou, falar, mas também fazer um fechamento da visão de quais serão os próximos passos. Tá bom, temos essa situação, tem uma publicação que não atende a tudo que a gente imaginava, mas está publicado, a ANP se defende em várias questões. O que a gente vai fazer para frente? O que o IBP vai fazer para frente, outros vão fazer para frente? Começando com você. Eu vou pegar essa linha. Eu tinha caído, cara. Acabou a luz aqui, deu um pico de luz, eu caí, consegui voltar, ainda peguei vocês aí no final. Vamos lá. Em primeiro lugar, realmente um grande avanço essa resolução. Não tenha dúvida disso. Ainda há pontos em que oportunidade de melhorias? Sim, com certeza. E elas vão acontecer naturalmente à medida que a gente realmente for fazendo o descomissionamento. E lembre-se, nós estamos falando tudo em tese, né? Nós tivemos uma licitação de cação que sequer ainda começou, né? Então, estamos todos em tese. Então, para sair da tese, só fazendo. O que a gente espera daqui para frente é que, publicada, nós vamos começar a ter, e aí não adianta, né? A Major, a grande Petrobras é que hoje vai descomissionar, haverá coisas ela descomissionar, ela já tem aí umas 5 já que vão descomissionar por conta do projeto de revitalização de Marinha, que bem que se diga. Ela vai colocar 2 novas, mas ela vai ter que descomissionar 9. Nós já temos a P12, a P15 e a P7 paradas, a P26 parada, a P33 paradas. Enfim, então haverá pelo menos 15 a 16 sendo descomissionados nos próximos 5 anos. Olha que fantástico. O aprendizado que nós vamos ter já com um novo regulamento. Então,
Graças a Deus nós não vamos fazer isso com o trem, né, descomissionar com o trem andando. Já tem uma base, já tem. E logo, logo virá também de garantia financeira, mas que já é um outro passo. Então, o que se espera agora é que as operadoras, na verdade, a operadora que vai, né, fazer mais isso, ela comece a emitir seus documentos, comece isso a transitar dentro da ANP, comece a aprender junto e fazer junto, mas o mais importante, talvez a gente não consiga isso agora, é que, na medida do possível, no mínimo possível, isso haja uma transparência para todos nós, Cavanha. Porque, como muito bem disse o Calmon, nós temos hoje Perenco, Trident, nós já temos que já compraram polos, né? Nós já temos o polo Garopa em teaser, estou falando só offshore. Nós temos lá no onshore, a PetroRecôncavo e a Potiguar, por exemplo, compraram um polo, Riacho da Forquilha, já aumentou a produção em 27% em menos de 6 meses. Olha que coisa fantástica. Mas que um dia vai ter que descomissionar. Então, que haja essa transparência na medida do possível de como isso está andando na prática, como é que esses documentos estão realmente fluindo, né? Essas discussões, as discussões técnicas, o comparative assessment, que é algo que vem bem nítido nessa resolução. Pena que não vai dar tempo de a gente falar sobre ele agora, mas que a análise comparativa, os 5 pontos que vão ter que ser analisados para decidir qual a melhor técnica para você descomissionar. Então, que isso transite, que isso haja um feedback para todas essas novas operadoras, para a sociedade, para a gente que participou, talvez o IBP sendo o grande consolidador disso tudo, ou trazendo, né, a operadora trazendo a NP e discutindo isso, mas de maneira que a gente realmente fique sabendo como é que isso está andando, guardadas as devidas confidencialidades da documentação, mas como é que isso está andando na prática, é isso que eu espero. Senão a gente colocou uma resolução. Tá. E daí? Né? E daí? A resolução está lá, tem alguém emitindo o documento, tem alguém aprovando. Então, que haja, não sei nem se a palavra é transparência, mas que haja essa interação com o mercado. Tá bom. Isso é que eu espero dessa nova resolução. Tá bom. Calmon, quer então fazer suas considerações finais? Claro, Cavanha, assim, eu gostaria de terminar na mesma linha do Mauro. Tá? Eu acho que a dificuldade que a gente muitas vezes tem é que a gente tende a perceber onde a gente está, e às vezes a gente está no meio da ladeira, tá? E a gente só consegue ver o que falta para chegar lá em cima, e a gente perde um pouco da noção de tudo que a gente evoluiu para conseguir chegar na metade da ladeira. Então, eu acho que no que diz respeito à regulação da indústria de petróleo no Brasil, nós ainda somos uma indústria muito nova, tá? Uma indústria que está ainda em processo de evolução. Então, a gente não tem 25 anos de quebra de monopólio. Então, assim, muita coisa está tendo que ser construída. Tá? E essa construção ela só pode funcionar quando existe diálogo e canais de diálogo abertos entre a indústria e o regulador, tá? Entre a indústria e o governo, ou quando as políticas estão claras. E a verdade é que as políticas para o setor de energia, tá, sempre têm sido, foram nos últimos anos, sempre muito bem construídas. É importante, logicamente, a gente esperar. Nós estamos num momento de transição na agência, tá, num momento de mudança de elementos no comando da agência, e a gente espera que sejam mantidos esses canais que foram abertos e desenvolvidos ao longo do tempo. E isso sendo mantido, como o Mauro falou, esses canais estão abertos e a gente vai ter uma construção conjunta. Tá? Uma construção conjunta não só com a agência, mas também com a Marinha, com o IBAMA, tá? que vão precisar continuar acontecendo, tá? Quando a gente começar efetivamente os processos de descomissionamento. Mas, tendo em vista que antes nós tínhamos um cenário onde não existiam parâmetros, tá? E agora nós estamos caminhando para um cenário onde ao menos nós temos parâmetros, do ponto de vista do investidor, certamente muito mais positivo. Então quer dizer que nós estamos com o copo meio cheio. Exato. E esse copo meio cheio, nós podemos dizer o seguinte: para mim, ele está meio cheio, mas ele está cheio de esperança daqui
aquilo que resta para encher o copo. E já estamos no meio da ladeira. É importante, eu acho que o Mauro e eu, nós acho que gostamos de nos qualificar como otimistas pragmáticos. Então, assim, de fato, o copo está meio cheio, mas muito ainda precisa ser feito, muito precisa se trabalhar, mas o ambiente de colaboração, ele hoje está posto. Tá? E é dentro desse ambiente de colaboração que a gente imagina poder construir o que ainda precisa ser desenvolvido. Tá bom. Pessoal, queria agradecer Calmon e Destre pela conversa, os 50 minutos aí que a gente ficou ao vivo. E eu vou, então, desativar o Facebook e a gente fica mais um minutinho aqui, nós aí, só para fazer um comentário. Então, fechando aqui o Facebook. Muito obrigado a todos que acompanharam aí o nosso live no Facebook sobre descomissionamento. Boa tarde a vocês.